que é uma repreensão ao orgulho humano. Mas quanto a uma família, a devedor e credor, espero, eles não vão reformar isso, caso contrário, eu deveria votar para que as coisas permanecessem como estão. Poucos homens têm menos necessidade de chorar por mudança do que eu, pessoalmente falando isto é por si e pela família. Não sou um daqueles que não tem nada a perder, quero dizer respeitabilidade tanto na paróquia quanto nos negócios privados, e de forma alguma em relação ao seu eu e costume honrados, que você teve a bondade de dizer que não se retiraria de mim, votaria ou não votaria, enquanto o artigo enviado era satisfatório. Depois dessa conversa, o SR. Maunsey subiu e se gabou para sua esposa de que ele tinha sido demais para Brooke de Tipton e que ele não se importava tanto agora em ir às urnas. O SR. Brooke, nesta ocasião, absteve-se de se gabar de suas táticas para Ladislau, que, por sua vez, ficou feliz o suficiente para se persuadir de que não se preocupava com nenhuma prospecção, exceto do tipo puramente argumentativo, e que não trabalhava com nenhum mecanismo mais mesquinho do que o conhecimento. O SR. Brooke, necessariamente, tinha seus agentes, que entendiam a natureza do eleitor de Middlemarch e os meios de alistar sua ignorância do lado do projeto de lei que eram notavelmente semelhantes aos meios de alistá-lo do lado contra o projeto de lei. Will tapou os ouvidos. Ocasionalmente, o parlamento, como o resto de nossas vidas, até mesmo para comer e vestir, dificilmente poderia continuar se nossa imaginação estivesse muito ativa sobre os processos. Havia muitos homens de mãos sujas no mundo para fazer negócios sujos e Will protestou para si mesmo que sua parte em trazer o SR. Brock seria bastante inocente. Mas se ele teria sucesso nesse modo de contribuir para a maioria do lado direito era muito duvidoso para ele. Ele havia escrito vários discursos e memorandos para discursos, mas começara a perceber que a mente do SR. Brock, se tivesse o fardo de se lembrar de qualquer linha de pensamento, a deixaria cair, fugiria em busca dela e não voltaria facilmente. Coletar documentos é um modo de servir seu país, e lembrar o conteúdo de um documento é outro. Não. A única maneira pela qual o SR. Brock poderia ser coagido a pensar nos argumentos certos na hora certa era estar bem preparado com eles até que ocupassem todo o espaço em seu cérebro. Mas aqui havia a dificuldade de encontrar espaço, tantas coisas tendo sido absorvidas de antemão. O próprio SR. Brock observou que suas ideias estavam em seu caminho quando ele estava falando. No entanto, o treinamento de Ladislau foi imediatamente posto à prova, pois antes do dia da nomeação o SR. Brock deveria se explicar aos dignos eleitores de Middlemarch da varanda do Witchart, que olhava vantajosamente para um ângulo do mercado, comandando uma grande área em frente e duas ruas convergentes. Era uma bela manhã de maio e tudo parecia esperançoso. Havia alguma perspectiva de um entendimento entre o Comitê de Barister e o de Brooke, ao qual o SR. Bulstrode, o SR. Sandish como advogado liberal e fabricantes como o SR. Lindale e o SR. Vice deram uma solidez que quase contrabalançava o SR. A lei e seus associados que representavam Pinkerton no Green Dragon. O SR. Brock, consciente de ter enfraquecido as explosões da trombeta contra ele, por suas reformas como proprietário no último meio ano, e ouvindo-se aplaudido um pouco enquanto dirigia para a cidade, sentiu seu coração razoavelmente leve sob seu colete cor de amarelo. Mas no que diz respeito a ocasiões críticas, muitas vezes acontece que todos os momentos parecem confortavelmente remotos até o último. Isso parece bem, hein? Disse o SR. Brock enquanto a multidão se reunia. Teria uma boa audiência, de qualquer forma. Eu gosto disso, agora esse tipo de público composto pelos próprios vizinhos, você sabe. Os tecelões e curtidores de Middlemarch, ao contrário do SR. Maunsey, nunca pensaram no SR. Brock como um vizinho e não eram mais apegados a ele do que se ele tivesse sido enviado em uma caixa de Londres. Mas eles ouviram sem muita perturbação os oradores que apresentaram o candidato, um deles um personagem político de bracinho, que veio dizer a Middlemarch seu dever falou tão completamente, que era alarmante pensar no que o candidato poderia encontrar para dizer depois dele. Enquanto isso, a multidão se tornava mais densa e, à medida que o personagem político se aproximava do fim de seu discurso, o SR. Brock sentiu uma mudança notável em suas sensações enquanto ainda manuseava seus óculos, brincava com documentos diante dele e trocava comentários com seu comitê, como um homem a quem o momento da convocação era indiferente. Vou tomar outro copo de xerez, Ladislau, disse ele, com um ar fácil, para Will, que estava logo atrás dele e logo lhe entregou o suposto fortificante. Foi mal escolhido, pois o SR. Brock era um homem abstêmio, e beber um segundo copo de xerez rapidamente, sem grande intervalo do primeiro, era uma surpresa para seu sistema que tendia a dispersar suas energias em vez de coletá-las. Por favor, tenha pena dele.
Tantos cavalheiros ingleses se tornam infelizes discursando em bases inteiramente privadas. Enquanto o SR. Proc desejava servir seu país concorrendo ao parlamento, o que, de fato, também pode ser feito em particulares, mas uma vez realizado exige absolutamente algum discurso. Não foi no início de seu discurso que o SR. Proc estava nem um pouco ansioso, isso, ele tinha certeza, ficaria bem, ele deveria tê-lo bem recortado, tão bem cortado quanto um conjunto de dísticos de pop. E marcar seria fácil, mas a visão de mar aberto que poderia vir depois era alarmante. E perguntas, agora, insinuou o demônio que acabava de acordar em seu estômago. Alguém pode fazer perguntas sobre os horários. Quando o SR. Proc se apresentou na varanda, os aplausos foram altos o suficiente para contrabalançar os gritos, gemidos, zurros e outras expressões de teoria adversa, que eram tão moderadas que o SR. Standish decididamente um pássaro velho observou no ouvido ao lado dele. Isso parece perigoso, por Deus. A lei tem um plano mais profundo do que isso. Ainda assim, os aplausos eram estimulantes, e nenhum candidato poderia parecer mais amável do que o SR. Proc, com o memorando no bolso do peito, a mão esquerda no corrimão da varanda e a direita brincando com os óculos. Os pontos marcantes em sua aparência eram seu colete amarelo, cabelo loiro curto e fisionomia neutra. Ele começou com alguma confiança. Cavalheiros eleitores de Middlemarch. Isso era tão certo que uma pequena pausa depois parecia natural. Estou extraordinariamente feliz por estar aqui. Nunca fui tão orgulhoso e feliz em minha vida, nunca tão feliz, você sabe. Esta era uma figura de linguagem ousada, mas não exatamente a coisa certa, pois, infelizmente, a abertura do tapinha havia escapado. Até mesmo dísticos de pop podem ser apenas quedas de nós, desaparecimentos, quando o medo nos agarra e um copo de xerez está correndo como fumaça entre nossas ideias. Ladislau, que estava na janela atrás do orador, pensou: está tudo acabado agora. A única chance é que, como a melhor coisa nem sempre serve, o tropeço pode responder pela primeira vez. O SR. Proc, enquanto isso, tendo perdido outros Cleus, recorreu a si mesmo e às suas qualificações, sempre um assunto gracioso apropriado para um candidato. Eu sou um vizinho próximo de vocês, meus bons amigos, vocês me conhecem no banco há um bom tempo, eu sempre me envolvi muito em questões públicas, máquinas. Agora, e quebra de máquinas, vocês estão muitos de vocês preocupados com máquinas, e eu tenho entrado nisso ultimamente. Não vai fazer, você sabe, quebrar máquinas. Tudo deve continuar: comércio, manufaturas, comércio, intercâmbio de grampos, esse tipo de coisa desde Adam Smith. Isso deve continuar. Devemos olhar para todo mundo. Observação com visão ampla. Devemos olhar para todos os lugares, da China ao Peru, como alguém disse, Johnson, eu acho, T. Blair, você sabe. Isso é o que fiz até certo ponto, não tão longe quanto o Peru, mas nem sempre fiquei em casa, vi que não serviria. Estive no Levante, para onde vão alguns de seus produtos de Middlemarch, e depois, novamente, no Báltico. O Báltico, agora. Trabalhando entre suas lembranças dessa maneira, o SR. Proc poderia ter se dado bem, facilmente consigo mesmo, e teria voltado dos mares mais remotos sem problemas, mas um procedimento diabólico foi estabelecido pelo inimigo. No mesmo momento, ergueu-se acima dos ombros da multidão, quase em frente ao SR. Proc, e a 10 metros dele, a efígie de si mesmo, colete de cor amarela, óculos e fisionomia neutra, pintada em pano, e surgiu, aparentemente no ar, como a nota do cuco, um eco de suas palavras em voz de papagaio. Todos olharam para as janelas abertas das casas nos ângulos opostos das ruas convergentes, mas eles estavam em branco ou preenchidos por ouvintes risonhos. O eco mais inocente tem uma zombaria travessa quando segue o orador gravemente persistente, e esse eco não era de todo inocente. Se não seguisse com a precisão de um eco natural, tinha uma escolha perversa das palavras que ultrapassava. No momento em que disse, o Báltico, agora, a risada que percorria a plateia tornou-se um grito geral, e, se não fossem os efeitos sóbrios da festa e aquela grande causa pública que o emaranhado das coisas havia identificado com Brock de Tipton, a risada poderia ter pego seu comitê. O SR. Bulstrode perguntou, repreensivamente, o que a nova polícia estava fazendo, mas uma voz não poderia ser encolherada, e um ataque à efígie do candidato teria sido muito ambíguo, já que a lei provavelmente pretendia que ela fosse apedrejada. O próprio SR. Proc não estava em posição de se conscientizar rapidamente de nada, exceto de um deslizamento geral de ideias dentro de si. Ele tinha até um pouco de canto nos ouvidos e era a única pessoa que ainda não havia levado em conta o eco ou discernido a imagem de si mesmo. Poucas coisas mantêm as percepções mais cativas do que a ansiedade sobre o que temos a dizer. O SR.
Brock ouviu o riso, mas ele esperava alguns esforços conservadores para perturbar, e neste momento ele estava ainda mais excitado com a sensação de cócegas e pungente de que seu exórdio perdido estava voltando para buscá-lo no Báltico. Isso me lembra, continuou ele, enfiando a mão no bolso lateral, com um ar fácil, se eu quisesse um precedente, você sabe, mas nunca queremos um precedente para a coisa certa, mas a Chatton, agora. Não posso dizer que deveria ter apoiado Chatton ou Pitt. O Pitt mais jovem ele não era um homem de ideias. E queremos ideias. Você sabe. Exploda suas ideias. Queremos o projeto de lei, disse uma voz alta e áspera da multidão abaixo. Imediatamente o invisível Punch, que até então seguira o SR. Brock repetiu: exploda suas ideias. Queremos o projeto de lei. A risada era mais alta do que nunca e, pela primeira vez, o próprio SR. Brock, estando em silêncio, ouviu distintamente o eco zombeteiro. Mas parecia ridicularizar seu interruptor e, sobre essa luz, era encorajador, então ele respondeu com amenidade. Há algo no que você diz, meu bom amigo, e para que nos encontramos senão para falar o que pensamos liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade esse tipo de coisa? O projeto de lei. Agora você terá o projeto de lei aqui, o SR. Brock parou por um momento para colocar os óculos e tirar o papel do bolso do peito, com a sensação de ser prático e chegar a detalhes. O soco invisível seguiu. Você terá o projeto de lei, SR. Brock por disputa eleitoral e um assento fora do parlamento entregue 5.000 libras, 7 shillings e 4 pence. O SR. Brock, em meio aos rugidos de riso, ficou vermelho, deixou cair os óculos e, olhando em volta confusamente, viu a imagem de si mesmo que se aproximara. No momento seguinte, ele o viu dolorosamente salpicado de ovos. Seu espírito se elevou um pouco, e sua voz também. Bufonaria, truques, ridicularização do teste da verdade, tudo isso está muito bem aqui. Um ovo desagradável quebrou no ombro do SR. Brock, como o eco disse, tudo isso está muito bem. Então veio uma saraivada de ovos, principalmente voltados para a imagem, mas ocasionalmente atingindo o original, como se por acaso. Havia um fluxo de novos homens empurrando entre a multidão, assobios, gritos, berros e pífaros causavam um burburinho ainda maior porque havia gritos e lutas para derrubá-los. Nenhuma voz teria asa suficiente para se elevar acima do alvoroço e o SR. Brock, desagradavelmente ungido, não se manteve firme. A frustração teria sido menos exasperante se tivesse sido menos divertida, infantil. Um ataque sério do qual o repórter do jornal pode afirmar que colocou em perigo as costelas do cavalheiro erudito, ou pode respeitosamente testemunhar as solas das botas daquele cavalheiro tendo sido visíveis acima do corrimão. Talvez tenha mais consolos ligados a ele. O SR. Brock voltou a entrar na sala do comitê, dizendo, o mais descuidadamente que pôde, isso é um pouco ruim, você sabe. Eu deveria ter conseguido o ouvido das pessoas aos poucos, mas eles não me deram tempo. Eu deveria ter entrado no projeto de lei aos poucos, você sabe, acrescentou, olhando para Ladislau. No entanto, as coisas vão dar certo com a nomeação. Mas não foi resolvido por unanimidade que as coisas dariam certo. Pelo contrário, o comitê parecia bastante sombrio, e o personagem político de Brassing estava escrevendo atarefadamente, como se estivesse preparando novos dispositivos. Foi Boyer quem fez isso, disse o SR. Standish evasivamente. Eu sei disso tão bem como se ele tivesse sido anunciado. Ele é extraordinariamente bom em ventriloquismo, e ele fez isso extraordinariamente bem, por Deus. A lei tem jantado com ele ultimamente. Há um fundo de talentos em Boyer. Bem, você sabe, você nunca mencionou para mim, Standish, senão eu o teria convidado para jantar, disse o pobre SR. Brock, que havia passado por muitos convites para o bem de seu país. Não há um sujeito mais insignificante em Middlemarch do que Boer, disse Ladislau, indignado, mas parece que os sujeitos insignificantes sempre viraram a balança. Will estava completamente fora de controle consigo mesmo, bem como com seu diretor, e foi se trancar em seus aposentos com uma resolução semiformada de vomitar o pioneiro e o SR. Brock juntos. Por que ele deveria ficar? Se o abismo intransponível entre ele e Dorothea fosse preenchido, deveria ser mais por ele ir embora e ficar em uma posição completamente diferente do que por ficar aqui e cair no merecido desprezo como um understrapper de Brock. Então veio o jovem sonho de maravilhas que ele poderia fazer em 5 anos. Por exemplo, a escrita política, o discurso político, teriam um valor mais alto agora que a vida pública seria mais ampla e nacional, e eles poderiam dar-lhe tal distinção que ele não pareceria estar pedindo a Dorothea que renunciasse a ele.
5 anos. Se ele pudesse ter certeza de que ela se importava com ele mais do que com os outros, se ele pudesse apenas fazê-la perceber que ele se mantinha distante até que pudesse dizer seu amor sem se rebaixar, então ele poderia ir embora facilmente e começar uma carreira que aos 25 anos parecia bastante provável na ordem interna das coisas, onde o talento traz fama e fama tudo mais que é delicioso. Ele podia falar e escrever, ele poderia dominar qualquer assunto se quisesse e pretendia sempre ficar do lado da razão e da justiça, sobre as quais carregaria todo o seu ardor. Porque ele não deveria um dia ser erguido acima dos ombros da multidão e sentir que havia conquistado bem aquela eminência. Sem dúvida, ele deixaria Middlemarch, iria para a cidade e se tornaria digno de celebridade comendo seus jantares. Mas não imediatamente, não até que algum tipo de sinal passasse entre ele e Dorothea. Ele não poderia ficar satisfeito até que ela soubesse por que, mesmo que ele fosse o homem com quem ela escolheria se casar, ele não se casaria com ela. Portanto, ele deve manter seu posto e suportar o SR. Broke um pouco mais. Mas ele logo teve motivos para suspeitar que o SR. Broke o havia antecipado no desejo de romper sua conexão. Delegações externas e vozes internas concordaram em induzir aquele filantropo a tomar uma medida mais forte do que o normal para o bem da humanidade, ou seja, retirar-se em favor de outro candidato a quem deixou as vantagens de sua máquina de angariação de votos. Ele mesmo chamou isso de uma medida forte, mas observou que sua saúde era menos capaz de sustentar a excitação do que ele imaginava. Eu me senti desconfortável com o baú. Não adianta levar isso longe demais, disse-lhe a Ladislau ao explicar o caso. Devo parar. O pobre casal bom foi um aviso, você sabe. Fiz alguns avanços pesados, mas cavei um canal. É um trabalho bastante grosseiro essa propaganda eleitoral e, Ladislau? Atreva-se a dizer que você está cansado disso. No entanto, cavamos um canal com o pioneiro, colocamos as coisas em uma pista e assim por diante. Um homem mais comum do que você pode continuar agora mais comum, você sabe. Você quer que eu desista? Disse Will, a cor rápida vindo em seu rosto, enquanto ele se levantava da escrivaninha e dava 3 passos com as mãos nos bolsos. Estou pronto para fazê-lo sempre que você desejar. Quanto a desejar, meu caro Ladislau, tenho a mais alta opinião sobre seus poderes, você sabe. Mas sobre o pioneiro, tenho consultado um pouco alguns dos homens do nosso lado, e eles estão inclinados a tomá-lo em suas mãos e indenizar-me até certo ponto levá-lo adiante, de fato. E nessas circunstâncias, você pode desistir, pode encontrar um campo melhor. Essas pessoas podem não ter aquela visão elevada de você que eu sempre tive, como um alter ego, uma mão direita, embora eu sempre esperasse que você fizesse outra coisa. Penso em ter uma corrida para a França. Mas vou escrever-lhe todas as cartas, você sabe, para Althorpe e pessoas desse tipo. Eu conheci Althorpe. Estou extremamente grato a você, disse Ladislau, orgulhosamente. Já que você vai se separar do pioneiro, não preciso incomodá-lo com os passos que tomarei. Posso optar por continuar aqui por enquanto. Depois que o SR. Brock o deixou, Will disse a si mesmo, o resto da família tem insistido para que ele se livre de mim, e ele não se importa agora com a minha partida. Ficarei o tempo que quiser. Vou seguir meus próprios movimentos e não porque eles tenham medo de mim. Capítulo 52. Seu coração os deveres mais humildes em si mesmo. Wordsworth. Naquela noite de junho, quando o SR. Parebroter soube que teria o Lowick vivo, havia alegria na sala antiquada e até mesmo os retratos dos grandes advogados pareciam olhar com satisfação. Sua mãe deixou o chá e a torrada intocados, mas sentou-se com sua beleza habitual, apenas mostrando sua emoção por aquele rubor nas bochechas e brilho nos olhos que dão a uma velha uma identidade momentânea comovente com seu eu jovem e distante, e dizendo decisivamente: o maior conforto, Camden, é que você mereceu. Quando um homem consegue um bom beliche, mas metade do merecedor deve vir depois, disse o filho, cheio de prazer e sem tentar escondê-lo. A alegria em seu rosto era daquele tipo ativo que parece ter energia suficiente não apenas para brilhar externamente, mas para iluminar a visão ocupada por dentro. Parecia ver pensamentos, bem como deleite, em seus olhares. Agora, tia, continuou ele, esfregando as mãos e olhando para Asta. Noble, que estava fazendo pequenos ruídos de castor, haverá sempre doce de açúcar na mesa para você roubar e dar às crianças, e você terá muitas meias novas para fazer presentes, e você vai servir as suas mais do que nunca. A senhorita Noble acenou com a cabeça para o sobrinho com uma risada moderada e meio assustada, consciente de já ter deixado cair um torrão adicional de açúcar em sua cesta com a força da nova preferência. Quanto a você, Winnie, continuou o vigário, não farei nenhuma dificuldade em se casar com qualquer solteiro de Lowick SR. Solomon Featherstone, por exemplo, assim que descobrir que você está apaixonado por ele.
A senhorita Winifred, que estava olhando para o irmão o tempo todo e chorando com vontade, que era sua maneira de se alegrar, sorriu em meio às lágrimas e disse: Você deve me dar o exemplo, cão. Você deve se casar agora. Com todo o meu coração. Mas quem está apaixonado por mim? Eu sou um velho decadente, disse o vigário, levantando-se, afastando a cadeira e olhando para si mesmo. O que você disse, mãe? Você é um homem bonito, Candem, embora não seja uma figura tão boa de homem quanto seu pai, disse a velha senhora. Eu gostaria que você se casasse com Astá. Dark, irmão, disse Astá. Ela nos deixava tão animados em Lowick. Muito bem. Você fala como se as jovens fossem amarradas para serem escolhidas, como aves no mercado, como se eu tivesse apenas que perguntar e todos me aceitassem, disse o vigário, sem se importar em especificar. Não queremos todo mundo, disse Astá. Mas você gostaria da senhorita Gart, mãe, não deveria? A escolha do meu filho será minha, disse Astá. Farebroter, com majestosa discrição, e uma esposa seria muito bem-vinda, Camden. Você vai querer seu whist em casa quando formos para Lowick, e Henrietta Noble nunca foi uma jogadora de whist. Ah, Farebroter sempre chamava sua irmãzinha por esse nome magnífico. Vou ficar sem whist agora, mãe. Por quê, Camden? No meu tempo, o whist era considerado uma diversão inegável para um bom clérigo, disse Assá. Farebroter, inocente do significado que o whist tinha para seu filho, e falando um tanto bruscamente, como em algum semblante perigoso de uma nova doutrina. Estarei ocupado demais para whist. Terei 2 paróquias, disse o vigário, preferindo não discutir as virtudes desse jogo. Ele já havia dito a Dorothea: Não me sinto obrigado a desistir de ST. Botões. É protesto suficiente contra o pluralismo que eles querem reformar se eu der a outra pessoa a maior parte do dinheiro. O mais forte não é abrir mão do poder, mas usá-lo bem. Eu pensei nisso, disse Dorothea. No que diz respeito ao eu, acho que seria mais fácil desistir do poder e do dinheiro do que mantê-los. Parece muito inadequado que eu tenha esse patrocínio, mas senti que não deveria deixá-lo ser usado por outra pessoa em vez de mim. Sou eu quem é obrigado a agir para que você não se arrependa de seu poder, disse o SR. Farebroter. Isso era uma das naturezas em que a consciência fica mais ativa quando o jugo da vida deixa de felá-los. Ele não fez nenhuma demonstração de humildade sobre o assunto, mas em seu coração sentiu-se um tanto envergonhado por sua conduta ter mostrado laches dos quais outros que não obtiveram benefícios estavam livres. Eu costumava desejar ter sido outra coisa do que um clérigo, disse-lhe a Ligate, mas talvez seja melhor tentar fazer de mim um clérigo tão bom quanto possível. Esse é o ponto de vista bem beneficiado, você percebe, a partir do qual as dificuldades são muito simplificadas, finalizou, sorrindo. O vigário sentiu então como se sua parte de deveres fosse fácil. Mas o dever tem um truque de se comportar inesperadamente algo como um amigo pesado a quem pedimos amigavelmente para nos visitar e que quebra a perna dentro de nossos portões. Quase uma semana depois, Dude se apresentou em seu escritório sob o disfarce de Fred Vince, agora retornado do Omnibus College com seu diploma de bacharel. Tenho vergonha de incomodá-lo, SR. Farebroter, disse Freire, cujo belo rosto aberto estava propiciando, mas você é o único amigo que posso consultar. Eu te contei tudo uma vez antes, e você era tão bom que não posso deixar de vir até você novamente. Sente-se, Freire, estou pronto para ouvir e fazer tudo o que puder, disse o vigário, que estava ocupado empacotando alguns pequenos objetos para remoção e continuou com seu trabalho. Eu queria te dizer, Fred hesitou por um instante e depois continuou mergulhando. Eu posso ir para a igreja agora, e realmente, olhe para onde posso, não consigo ver mais nada para fazer. Eu não gosto disso, mas sei que é extraordinariamente difícil para meu pai dizer isso, depois que ele gastou uma boa quantia de dinheiro para me educar para isso. Frei parou novamente por um instante e depois repetiu, e não consigo ver mais nada para fazer. Eu falei com seu pai sobre isso, Freire, mas fiz pouco com ele. Ele disse que era tarde demais. Mas você superou uma ponte agora. Quais são suas outras dificuldades? Apenas que eu não gosto. Não gosto de divindade, pregação e sinto-me obrigado a parecer sério. Gosto de andar pelo país e fazer como os outros homens. Não quero dizer que quero ser um sujeito ruim de forma alguma, mas não tenho gosto pelo tipo de coisa que as pessoas esperam de um clérigo. No entanto, o que mais devo fazer? Meu pai não pode me poupar nenhum capital, senão eu poderia ir para a agricultura. E ele não tem espaço para mim em seu ofício. E é claro que não posso começar a estudar direito ou física agora, quando meu pai quer que eu ganhe alguma coisa. É muito bom dizer que estou errado em entrar na igreja, mas aqueles que dizem isso podem muito bem me dizer para ir para o sertão. A voz de Freda assumiu um tom de protesto resmungão, e o SR.
Faribroter poderia estar inclinado a sorrir se sua mente não estivesse muito ocupada em imaginar mais do que Freire disse. Você tem alguma dificuldade com doutrinas sobre os artigos? Ele disse, esforçando-se para pensar na questão simplesmente por causa de Freire. Não, suponho que os artigos estejam certos. Não estou preparado com nenhum argumento para refutá-los, e sujeitos muito melhores e mais inteligentes do que os atacam inteiramente. Acho que seria bastante ridículo da minha parte insistir em escrúpulos desse tipo, como se eu fosse um juiz, disse Frei, simplesmente. Suponho, então, que ocorreu que você pode ser um pároco justo sem ser muito divino? É claro que, se eu for obrigado a ser um clérigo, tentarei cumprir meu dever, embora eu possa não gostar disso. Você acha que alguém deveria me culpar? Por entrar na igreja nessas circunstâncias? Isso depende de sua consciência. Freire, até que ponto você calculou o custo e viu o que sua posição exigirá de você? Só posso falar sobre mim, que sempre fui muito relaxado e, em consequência, fiquei inquieto. Mas há outro obstáculo, disse Freire, colorindo. Eu não me disse antes, embora talvez eu possa ter dito coisas que fizeram você adivinhar. Há alguém de quem gosto muito. Eu a amo desde que éramos crianças. Senhorita Gart, suponho? Disse o vigário, examinando alguns rótulos muito de perto. Sim, eu não me importaria com nada se ela me aceitasse. E eu sei que poderia ser um bom sujeito então. E você acha que ela retribui o sentimento? Ela nunca dirá isso, e há um bom tempo ela me fez prometer não falar com ela sobre isso novamente. E ela decidiu especialmente contra eu ser um clérigo, eu sei disso. Mas eu não posso desistir dela. Eu acho que ela se preocupa comigo. Eu vi Asra Tart ontem à noite, e ela disse que Mari estava hospedada na reitoria de Louis-Quastar. Sim, ela está muito gentilmente ajudando minha irmã. Você deseja ir para lá? Não, quero pedir um grande favor a você. Tenho vergonha de incomodá-lo dessa maneira, mas Maria pode ouvir o que você disse se você mencionou o assunto para ela, quero dizer, sobre minha entrada na igreja. Essa é uma tarefa bastante delicada, meu caro Freire. Terei que pressupor seu apego a ela, e para entrar no assunto como você deseja que eu faça, pedirei a ela que me diga se ela o devolve. Isso é o que eu quero que ela lhe diga, disse Freire, sem rodeios. Eu não sei o que fazer, a menos que eu possa entender o sentimento dela. Você quer dizer que você seria guiado por isso quanto à sua entrada na igreja? Se Mari dissesse que nunca me teria, eu poderia muito bem dar errado de uma maneira ou de outra. Isso é um absurdo, Freire. Os homens sobrevivem ao seu amor, mas não sobrevivem às consequências de sua imprudência. Não é o meu tipo de amor. Nunca deixei de amar Mari. Se eu tivesse que desistir dela, seria como começar a viver com pernas de pau. Ela não vai se machucar com a minha intrusão. Não, tenho certeza de que ela não vai. Ela te respeita mais do que qualquer um, e ela não iria te desanimar com diversão como ela me faz. É claro que eu não poderia ter contado a mais ninguém, ou pedido a qualquer outra pessoa para falar com ela, exceto você. Não há mais ninguém que possa ser tão amigo de nós dois. Fred parou por um momento e disse, um tanto reclamando, e ela deveria reconhecer que trabalhei para passar. Ela deveria acreditar que eu me esforçaria por ela. Houve um momento de silêncio antes que o SR. Farebroter deixasse seu trabalho e, estendendo a mão para Freire, disse: Muito bem, meu garoto. Farei o que você quiser. Naquele mesmo dia, o SR. Farebroter foi para a casa paroquial de Lowick Nuna que acabara de montar. Decididamente sou um talo velho, pensou ele, os jovens crescimentos estão me empurrando para o lado. Ele encontrou Maria no jardim colhendo rosas e borrifando as pétalas em um lençol. O sol estava baixo e árvores altas enviavam suas sombras pelas calçadas gramadas onde Mari se movia sem gorro ou guarda-sol. Ela não observou a aproximação do SR. Para brotar ao longo da grama e acabara de se abaixar para dar uma palestra em um pequeno terrier preto e castanho que persistia em andar sobre o lençol e girar as folhas de rosa enquanto Mari as borrifava. Ela pegou suas patas dianteiras em uma mão e levantou o dedo indicador da outra enquanto o cachorro franzia as sobrancelhas e parecia envergonhado. Boi, tenho vergonha de você, dizia Mari em um contralto grave. Isso não é se tornar um cão sensato. Qualquer um pensaria que você era um jovem cavalheiro bobo. Você é impiedosa com os jovens cavalheiros, está? Tart, disse o vigário, a 2 metros dela. Mari se levantou e curou. Sempre responde à razão, Confli, disse ela, rindo. Mas não com jovens cavalheiros. Ou com alguns, suponho, já que alguns deles se transformam em homens excelentes. Fico feliz com essa admissão, porque quero neste exato momento interessá-lo por um jovem cavalheiro. Não é bobo, espero, disse Mari, começando a colher as rosas novamente e sentindo seu coração bater desconfortavelmente.
Não, embora talvez a sabedoria não seja seu ponto forte, mas sim afeição e sinceridade. No entanto, a sabedoria está mais nessas duas qualidades do que as pessoas podem imaginar. Será que você saiba por essas marcas o que jovem cavalheiro quero dizer? Sim, acho que sim, disse Mari, corajosamente, seu rosto ficando mais sério e suas mãos frias. Deve ser Frei Vince. Ele me pediu para consultá-lo sobre sua entrada na igreja. Espero que você não pense que concordei em tomar a liberdade de prometer fazê-lo. Pelo contrário, SR. Para Broter, disse Mari, desistindo das rosas e cruzando os braços, mas incapaz de olhar para cima. Sempre que você tem algo a me dizer, sinto-me honrada. Mas antes de entrar nessa questão, deixe-me tocar em um ponto em que seu pai me confiou a propósito. Foi naquela mesma noite em que uma vez cumpri uma missão de Fred, logo depois que ele foi para a faculdade. O SR. Tart me contou o que aconteceu na noite da morte de Featherstone, como você se recusou a queimar o testamento, e ele disse que você tinha algumas picadas no coração sobre esse assunto, porque você tinha sido meio inocente de impedir Fred de conseguir suas 10.000 libras. Eu mantive isso em mente, e ouvi algo que pode aliviá-lo nesse sentido. Pode mostrar-lhe que nenhuma oferta pelo pecado é exigida de você lá. O SR. Firebater parou por um momento e olhou para Mari. Ele pretendia dar a Fred toda a sua vantagem, mas seria bom, pensou, limpar sua mente de quaisquer superstições, como as mulheres às vezes seguem quando fazem a um homem o mal de se casar com ele como um ato de expiação. As bochechas de Mari começaram a queimar um pouco e ela ficou muda. Quero dizer que sua ação não fez nenhuma diferença real para a sorte de Freire. Acho que o primeiro testamento não teria sido legalmente bom após a queima do último. Não teria permanecido se tivesse sido contestado, e você pode ter certeza de que teria sido contestado. Então, nesse sentido, você pode se sentir livre. Obrigada, SR. Farabroter, disse Mari sinceramente. Sou grato a você por se lembrar de meus sentimentos. Bem, agora posso continuar. Freire, você sabe, se formou. Ele trabalhou até agora, e agora a questão é: o que ele deve fazer? Essa questão é tão difícil que ele está inclinado a seguir os desejos de seu pai e entrar na igreja, embora você saiba melhor do que o que ele era bastante contra isso anteriormente. Eu o questionei sobre o assunto e confesso que não vejo nenhuma objeção insuperável a ele ser um clérigo, como as coisas vão. Ele disse que poderia voltar sua mente para fazer o melhor nessa vocação, com uma condição. Se essa condição fosse cumprida, eu faria o possível para ajudar Freire. Depois de um tempo, não, é claro. No início ele poderia estar comigo como meu cura, e ele teria tanto que fazer que seu estipêndio seria quase o que eu costumava receber como vigário. Mas repito que existe uma condição sem a qual todo esse bem não pode acontecer. Ele abriu seu coração para mim, está, certo, e me pediu para implorar por ele. A condição está inteiramente em seu sentimento. Mari parecia tão comovida que ele disse depois de um momento: Vamos andar um pouco, e quando eles estavam andando, ele acrescentou, para falar claramente: Fred não tomará nenhum curso que diminua a chance de você consentir em ser sua esposa, mas com essa perspectiva, ele fará o seu melhor em qualquer coisa que você aprovar. Não posso dizer que algum dia serei sua esposa, SR. Farei broter, mas certamente nunca serei sua esposa se ele se tornar um clérigo. O que você diz é muito generoso e gentil. Não pretendo por um momento corrigir seu julgamento. É só que eu tenho meu jeito de menina e zombeteira de ver as coisas, disse Mari, com um brilho de brincadeira em sua resposta, o que só tornou sua modéstia mais encantadora. Ele deseja que eu relate exatamente o que você pensa, disse o SR. Farei broter. Eu não poderia amar um homem que é ridículo, disse Mari, não escolhendo ir mais fundo. Frei tem bom senso e conhecimentos suficientes para torná-lo respeitável, se quiser, em alguns bons negócios mundanos, mas nunca consigo imaginá-lo pregando e exortando, pronunciando bênçãos e orando pelos enfermos, sem me sentir como se estivesse olhando para uma caricatura. O fato de ele ser um clérigo seria apenas por causa da gentileza, e acho que não há nada mais desprezível do que essa gentileza. Eu costumava pensar isso do SR. Trouxe, com seu rosto vazio e guarda-chuva arrumado, e pequenos discursos picados. Que direito têm esses homens de representar o cristianismo como se fosse uma instituição para levantar gentilmente como se Mari se conteve? Ela foi levada como se estivesse falando com Fred em vez do SR. Farebroter. As mulheres jovens são severas. Elas não sentem o estresse da ação como os homens, embora talvez eu deva fazer de você uma exceção lá. Mas você não coloca Fred Vince em um nível tão baixo como esse? Não, de fato, ele tem muito bom senso, mas acho que ele não mostraria isso como um clérigo. Ele seria uma peça de afetação profissional. Então a resposta está bastante decidida. Como clérigo, ele não poderia ter esperança. Mari balançou a cabeça.
Mas se ele enfrentou todas as dificuldades de conseguir seu pão de alguma outra maneira, você lhe dará o apoio da esperança. Ele pode contar com a conquista de você? Acho que Freire não deveria precisar contar novamente o que eu já disse a ele, respondeu Mari, com um leve ressentimento em seus modos. Quero dizer que ele não deve fazer essas perguntas até que tenha feito algo digno, em vez de dizer que poderia fazê-lo. O SR. Firebroter ficou em silêncio por um minuto ou mais, e então, quando eles se viraram e pararam sob a sombra de um bordo no final de uma caminhada gramada, disse: Eu entendo que você resiste a qualquer tentativa de acorrentá-lo, mas ou seu sentimento por Freirvice exclui seu entretenimento de outro apego, ou não, ou ele pode contar com o seu solteiro restante até que ele tenha ganhado sua mão, ou ele pode, em qualquer caso, ficar desapontado. Perdoe-me, Mari, você sabe que eu costumava catequizá-la com esse nome, mas quando o estado das afeições de uma mulher toca a felicidade de outra vida, de mais de uma vida, acho que seria o caminho mais nobre para ela ser perfeitamente direta e aberta. Mari, por sua vez, ficou em silêncio, admirando-se não com os modos do SR. Farebroter, mas com seu tom, que tinha uma grave emoção contida. Quando lhe ocorreu a estranha ideia de que suas palavras se referiam a si mesmo, ela ficou incrédula e envergonhada de entretê-la. Ela nunca pensou que qualquer homem pudesse amá-la, exceto Frei, que a desposara com um anel de guarda-chuva, quando ela usava meias e sapatinhos amarrados, menos ainda que ela pudesse ter alguma importância para o SR. Firebroter, o homem mais inteligente em seu círculo estreito. Ela só teve tempo de sentir que tudo isso era nebuloso e talvez ilusório, mas uma coisa era clara e determinada: sua resposta. Já que você acha que é meu dever, SR. Firebroter, vou lhe dizer que tenho um sentimento muito forte por Freire para desistir dele por qualquer outra pessoa. Eu nunca ficaria muito feliz se pensasse que ele estava infeliz pela minha perda. Ele criou raízes tão profundas em mim, minha gratidão a ele por sempre me amar mais e se importar tanto se eu me machucar, desde o momento em que éramos muito pequenos. Não consigo imaginar nenhum sentimento novo vindo para tornar isso mais fraco. Eu gostaria mais do que tudo de vê-lo digno do respeito de todos. Mas, por favor, diga a ele que não prometo me casar com ele até lá. Devo envergonhar e entristecer meu pai e minha mãe. Ele é livre para escolher outra pessoa. Então eu cumpri minha comissão completamente, disse o SR. Firebroter, estendendo a mão para Mari, e voltarei para Midemarch imediatamente. Com essa perspectiva diante dele, colocaremos Frei no nicho certo de alguma forma e espero viver para me juntar às suas mãos. Deus te abençoe. Oh, por favor, fique e deixe-me dar-lhe um pouco de chá, disse Mari. Seus olhos se encheram de lágrimas, por algo indefinível, algo como a supressão resoluta de uma dor nos modos do SR. Firebroter a fez sentir-se subitamente infeliz, como uma vez se sentira quando viu as mãos de seu pai tremendo em um momento de dificuldade. Não, minha querida, não. Eu devo voltar. Em 3 minutos, o vigário estava novamente a cavalo, tendo cumprido magnanimamente um dever muito mais difícil do que a renúncia ao Whist ou mesmo do que a escrita de meditações penitenciais. Capítulo 53. É apenas uma pressa superficial que conclui a insinceridade do que os de fora chamam de inconsistência, colocando um mecanismo morto disses e portanto os para a miríade viva de ocultos por meio dos quais a crença e a conduta são forjadas em sustentação mútua. O SR. Bulstrode, quando esperava adquirir um novo interesse em Louis, naturalmente teve um desejo especial de que o novo clérigo fosse alguém que ele aprovasse completamente, e ele acreditava que era um castigo e admoestação dirigida às suas próprias deficiências e às da nação em geral, que quase na época em que ele tomou posse das escrituras que o tornaram um proprietário de Stone Court, o SR. Firebroter leu a si mesmo na pitoresca igrejinha e pregou seu primeiro sermão para a congregação de fazendeiros, trabalhadores e artesãos da aldeia. Não era que o SR. Bulstrode pretendesse frequentar a igreja de Low e residir em Stone Court por um bom tempo. Ele havia comprado a excelente fazenda e a bela propriedade simplesmente como um retiro que ele poderia gradualmente ampliar quanto à terra e embelezar quanto à habitação, até que fosse propício à glória divina que ele entrasse nela como residência, retirando-se parcialmente de seus esforços atuais na administração dos negócios e jogando mais conspicuamente do lado da verdade do Evangelho o peso da propriedade local de terras, que a providência pode aumentar por ocasiões imprevistas de compra. Uma forte liderança nessa direção parecia ter sido dada na surpreendente facilidade de obter Stone Court, quando todos esperavam que o SR. Featherstone se agarrasse a ele como o jardim do Éden. Isso era o que o próprio pobre e velho Peter esperava, tendo muitas vezes, em imaginação, olhado para cima através dos gramados acima dele e, desobstruído pela perspectiva, visto seu legatário com cara de sapo desfrutando do bom e velho lugar para a surpresa e decepção perpétuas de outros sobreviventes.
Mas quão pouco sabemos o que tornaria o paraíso para nossos vizinhos. Julgamos por nossos próprios desejos, e nossos próprios vizinhos nem sempre são abertos o suficiente para lançar uma sugestão deles. O frio e judicioso Joshua Reed não permitiu que seu pai percebesse que Stone Court era nada menos do que o principal bem em sua opinião, e ele certamente desejava chamá-lo de seu. Mas como Warren Hastings olhou para o ouro e pensou em comprar Daylesford, Joshua Reed olhou para Stone Court e pensou em comprar ouro. Ele tinha uma visão muito distinta e intensa de seu bem principal, a ganância vigorosa que herdara tendo assumido uma forma especial por força das circunstâncias, e seu principal bem era ser um cambista. Desde seu primeiro emprego como garoto de recados em um porto marítimo, ele olhou pelas janelas dos cambistas como outros meninos olham pelas janelas dos confeiteiros. O fascínio se transformou gradualmente em uma profunda paixão especial. Ele pretendia, quando tinha propriedade, fazer muitas coisas, sendo uma delas casar-se com um jovem gentil, mas todos esses eram acidentes e alegrias que a imaginação podia dispensar. A única alegria pela qual sua alma tinha sede era ter uma loja de cambistas em um cais muito frequentado, ter fechaduras ao seu redor das quais ele segurava chaves e parecer sublimemente legal enquanto manuseava as moedas de reprodução de todas as nações, enquanto a cupidez desamparada olhava para ele com inveja do outro lado de uma treliça de ferro. A força dessa paixão tinha sido um poder que lhe permitia dominar todo o conhecimento necessário para satisfazê-la. E quando os outros pensavam que ele havia se estabelecido em Stone Court para o resto da vida, o próprio Joshua pensava que não estava longe o momento em que ele deveria se estabelecer no North Quay com os melhores compromissos em cofres e fechaduras. Suficiente. Estamos preocupados em olhar para a venda de suas terras por Joshua Reed do ponto de vista do SR. Bulstrode, e ele a interpretou como uma dispensa animada que transmitia talvez uma sanção a um propósito que ele havia entretido por algum tempo sem incentivo externo. Ele interpretou-o assim, mas não com muita confiança, oferecendo sua ação de graças em fraseologia cautelosa. Suas dúvidas não surgiram das possíveis relações do evento com o destino de Joshua Reed, que pertencia às regiões não mapeadas não tomadas sob o governo providencial, exceto talvez de uma forma colonial imperfeita, mas eles surgiram da reflexão de que esta dispensação também poderia ser um castigo para si mesmo, como claramente foi a indução do SR. Para broter aos vivos. Não foi isso que o SR. Bulstrode disse a qualquer homem para enganá-lo. Foi o que ele disse a si mesmo, foi tão genuinamente seu modo de explicar os eventos quanto qualquer teoria sua pode ser, se você discordar dele. Pois o egoísmo que entra em nossas teorias não afeta sua sinceridade. Em vez disso, quanto mais nosso egoísmo é satisfeito, mais robusta é nossa crença. No entanto, seja para a sanção ou castigo, o SR. Bulstrode, apenas 15 meses após a morte de Peter Featherstone, tornou-se o proprietário de Stone Court, e o que Peter diria se fosse digno de saber, tornou-se um assunto inesgotável e consolador de conversa para seus parentes desapontados. A mesa estava agora virada naquele querido irmão que partiu, e contemplar a frustração de sua astúcia pela astúcia superior das coisas em geral era um ruminante de deleite para Salomão. Ahá. Pauli teve um triunfo melancólico na prova de que não respondia para fazer pedras de penas falsas e cortar o genuíno, e a irmã Marta, recebendo a notícia em Chalky Flats, disse, querida, querida. Então o Todo-Poderoso não poderia ter ficado tão satisfeito com os asilos, afinal. Afetuosa Ra. Bulstrode ficou particularmente feliz com a vantagem que a saúde de seu marido provavelmente obteria com a compra de Stone Court. Poucos dias se passaram sem que ele cavalgasse até lá e olhasse para alguma parte da fazenda como oficial de justiça, e as noites eram deliciosas naquele local tranquilo, quando os novos fenos recém-instalados emitiam odores para se misturar com o hálito do rico e velho jardim. Uma noite, enquanto o sol ainda estava acima do horizonte e queimando em lâmpadas douradas entre os grandes galhos de nogueira, o S.R. Bulstrode estava parando a cavalo do lado de fora do portão da frente esperando por Caleb Gard, que o encontrara com hora marcada para dar uma opinião sobre uma questão de drenagem estável, e agora estava aconselhando o oficial de justiça no pátio. O S.R. Bulstrode estava consciente de estar em um bom estado espiritual e, mais do que o normal, sereno, sob a influência de sua recreação inocente. Ele estava doutrinariamente convencido de que havia uma total ausência de mérito em si mesmo, mas essa convicção doutrinária pode ser mantida sem dor quando o senso de demérito não assume uma forma distinta na memória e revive o formigamento da vergonha ou a pontada do remorso. Não, pode ser mantido com intensa satisfação quando a profundidade de nosso pecado é apenas uma medida para a profundidade do perdão e uma prova de que somos instrumentos peculiares da intenção divina. A memória tem tantos humores quanto o temperamento e muda seu cenário como um diorama. Nesse momento, o S.R.
Bulstrode sentiu como se a luz do sol fosse uma só com a das noites distantes, quando ele era muito jovem e costumava sair pregando além de Igbury. E ele teria de bom grado esse serviço de exortação em perspectiva agora. Os textos ainda estavam lá, assim como sua própria facilidade em expô-los. Seu breve devaneio foi interrompido pelo retorno de Caleb Gart, que também estava a cavalo, e estava apenas sacudindo o freio antes de começar, quando exclamou: Abençoe meu coração. O que é esse sujeito de preto vindo pela pista? Ele é como um daqueles homens que se vê depois das corridas. O SR. Bulstrode virou o cavalo e olhou ao longo da pista, mas não respondeu. O recém-chegado era nosso ligeiro conhecido, o SR. Affles, cuja aparência não apresentava outra mudança senão a que se devia a um terno preto e uma faixa de chapéu de crepe. Ele estava a 3 metros do cavaleiro agora, e eles podiam ver o lampejo de reconhecimento em seu rosto enquanto ele girava sua vara para cima, olhando o tempo todo para o SR. Bulstrode, finalmente, exclamando: O jovem, Nick, é você. Eu não poderia estar enganado, embora os 25 anos tenham brincado com o velho bug com nós dois. Como você está, In? Você não esperava me ver aqui. Venha, aperte-nos a mão. Dizer que os modos do SR. Rafes estavam bastante excitados seria apenas uma maneira de dizer que era noite. Kalergard podia ver que havia um momento de luta e hesitação no SR. Bulstrode, mas terminou com ele estendendo a mão friamente para Raffles e dizendo: Na verdade, não esperava vê-lo neste lugar remoto do país. Bem, pertence a um enteado meu, disse Raffles, ajustando-se em uma atitude arrogante. Eu vim vê-lo aqui antes. Não estou tão surpreso em vê-lo, meu velho, porque peguei uma carta o que você pode chamar de coisa providencial. É uma sorte incomum que eu tenha conhecido você, no entanto, pois não me importo em ver meu enteado. Ele não é afetuoso e sua pobre mãe se foi agora. Para dizer a verdade, eu vim por amor a você, Nick. Eu vim buscar seu endereço, pois só olha aqui. Raffles tirou um papel amassado do bolso. Quase qualquer outro homem que não Caleb Gart poderia ter sido tentado a permanecer no local para ouvir tudo o que pudesse sobre um homem cujo conhecimento de Bulstrode parecia implicar passagens na vida do banqueiro tão diferentes de tudo o que se conhecia dele em Middlemarch que devem ter a natureza de um segredo para despertar a curiosidade. Mas Caleb era peculiar. Certas tendências humanas que são comumente fortes estavam quase ausentes de sua mente, e uma delas era a curiosidade sobre assuntos pessoais. Especialmente se houvesse algo desacreditável a ser descoberto a respeito de outro homem, Caleb preferia não saber, e se ele tivesse que dizer a alguém abaixo dele que suas más ações foram descobertas, ele ficaria mais embaraçado do que o culpado. Ele agora esporeou seu cavalo e disse: Desejo-lhe boa noite, SR. Bulstrode, devo estar chegando em casa. Partiu a trote. Você não colocou seu endereço completo nesta carta, continuou Raffles. Isso não era como o homem de negócios de primeira linha que você costumava ser. Os arbustos, eles podem estar em qualquer lugar. Você mora perto. E cortaram completamente a preocupação de Londres. Talvez tenham se tornado escudeiros do campo. Tem uma mansão rural para me convidar. Senhor, quantos anos foi atrás? A velha senhora deve ter morrido há muito tempo e ido para a glória sem a dor de saber o quão pobre sua filha era. Mas, por jovem, você é muito pálido e pastoso, Nick. Venha, se você estiver indo para casa, eu vou andar ao seu lado. A palidez habitual do SR. Bulstrode havia de fato assumido um tom quase mortal. 5 minutos antes, a extensão de sua vida havia sido submersa em seu sol noturno que brilhava de volta à sua manhã lembrada. O pecado parecia ser uma questão de doutrina e penitência interior, a humilhação um exercício do armário, o porte de suas ações uma questão de visão privada ajustada apenas por relações espirituais e concepções dos propósitos divinos. E agora, como que por alguma magia horrível, essa figura vermelha barulhenta havia surgido diante dele em solidez incontrolável, um passado incorporado que não havia entrado em sua imaginação de castigos. Mas o pensamento do SR. Bulstrode estava ocupado e ele não era homem de agir ou falar precipitadamente. Eu estava indo para casa, disse ele, mas posso adiar um pouco minha carona. E você pode, se quiser, descansar aqui. Obrigado, disse Raffles, fazendo uma careta. Eu não me importo agora em ver meu enteado. Prefiro ir para casa com você. Seu enteado, Sr. SR. Hugh Featherstone era ele. Não está mais aqui. Eu sou mestre aqui agora. Raffles arregalou os olhos e deu um longo assobio de surpresa, antes de dizer: Bem, então, não tenho objeções. Já tive o suficiente de andar da estrada de carruagens. Eu nunca fui muito de um caminhante, ou cavaleiro também. O que eu gosto é de um veículo inteligente e uma espiga espirituosa. Eu sempre fui um pouco pesado na sela. Que surpresa agradável deve ser para você me ver, meu velho. Ele continuou, enquanto eles se viravam para casa.
Você não diz isso, mas você nunca teve sorte de bom grado, você estava sempre pensando em melhorar a ocasião, você teria um presente para melhorar sua sorte. O SR. Affles parecia gostar muito de sua própria inteligência e balançou a perna de uma maneira arrogante que era demais para a paciência judiciosa de seu companheiro. Se bem me lembro, observou o SR. Bulstrode, com raiva fria, nosso conhecido há muitos anos, não tinha o tipo de intimidade que você está assumindo agora, SR. Aves. Quaisquer serviços que você desejar de mim serão mais prontamente prestados se você evitar um tom de familiaridade que não estava em nossas relações anteriores e dificilmente pode ser justificado por mais de 20 anos de separação. Você não gosta de ser chamado de Nick? Ora, eu sempre o chamei de Nick em meu coração embora perdido de vista, querido pela memória. Por jovem, meus sentimentos amadureceram para você como um bom e velho conhaque. Espero que você tenha alguns em casa agora. Just encheu bem meu frasco da última vez. O SR. Bulstrode ainda não havia aprendido completamente que mesmo o desejo por conhaque não era mais forte em Raffles do que o desejo de atormentar, e que uma pitada de aborrecimento sempre lhe servia como uma nova deixa. Mas estava pelo menos claro que mais objeções eram inúteis, e o SR. Bulstrode, ao dar ordens à governanta para a acomodação do hóspede, tinha um ar resoluto de quietude. Havia o conforto de pensar que essa governanta também estivera a serviço de Rig e poderia aceitar a ideia de que o SR. Bulstrode entretinha Raffles apenas como amigo de seu ex-mestre. Quando havia comida e bebida espalhadas diante de seu visitante na sala de Lambris e nenhuma testemunha na sala, o SR. Bulstrode disse: seus hábitos e os meus são tão diferentes, SR. Raffles, que dificilmente podemos desfrutar da companhia um do outro. O plano mais sábio para nós dois será, portanto, nos separarmos o mais rápido possível. Já que você diz que desejava me encontrar, provavelmente considerou que tinha alguns negócios a tratar comigo. Mas, dadas as circunstâncias, vou convidá-lo a permanecer aqui durante a noite e eu mesmo irei até aqui amanhã de manhã antes do café da manhã. Na verdade, quando eu puder receber qualquer comunicação que você tenha que me fazer. De todo o coração, disse Raffles. Este é um lugar confortável um pouco monótono para continuar, mas posso aguentar por uma noite, com este bom licor e a perspectiva de vê-lo novamente pela manhã. Você é um anfitrião muito melhor do que meu enteado, mas Josh me devia um pouco de rancor por se casar com sua mãe, e entre você e eu nunca houve nada além de bondade. O SR. Bulstrode, esperando que a mistura peculiar de jovialidade e escárnio nos modos de Raffles fosse muito o efeito da bebida, decidiu esperar até que ele estivesse completamente sóbrio antes de gastar mais palavras com ele. Mas ele voltou para casa com uma visão terrivelmente lúcida da dificuldade que haveria em arranjar qualquer resultado que pudesse ser contado permanentemente com esse homem. Era inevitável que ele desejasse se livrar de Dion Raffles, embora seu reaparecimento não pudesse ser considerado fora do plano divino. O espírito do mal poderia tê-lo enviado para ameaçar a subversão do SR. Bulstrode como um instrumento do bem, mas a ameaça deve ter sido permitida e foi um castigo de um novo tipo. Foi uma hora de angústia para ele muito diferente das horas em que sua luta foi seguramente privada e que terminou com a sensação de que seus crimes secretos foram perdoados e seus serviços aceitos. Esses erros, mesmo quando cometidos, não foram meios santificados pela singeleza de seu desejo de se dedicar e tudo o que possuía à promoção do esquema divino? E ele deveria se tornar uma mera pedra de tropeço e uma rocha de ofensa? Pois quem entenderia a obra dentro dele? Quem não iria, quando havia o pretexto de lançar desgraça sobre ele, confundir toda a sua vida e as verdades que ele havia defendido, em um monte de descrédito? Em suas meditações mais próximas, o hábito de toda a vida da mente de Bustorod revestiu seus terrores mais egoístas com referências doutrinárias a fins sobre-humanos. Mas mesmo enquanto estamos falando e meditando sobre a órbita da Terra e o sistema solar, o que sentimos e ajustamos nossos movimentos é a Terra estável e a mudança do dia. E agora, dentro de toda a sucessão automática de frases teóricas distintas e mais íntimas como o arrepio e a dor da febre que se aproxima quando estamos discutindo a dor abstrata, estava a previsão de desgraça na presença de seus vizinhos e de sua própria esposa. Pois a dor, assim como a estimativa pública de desgraça, depende da quantidade de profissão anterior. Para os homens que visam apenas escapar do crime, nada menos que o banco dos réus é uma desgraça. Mas o SR. Ostrode pretendia ser um cristão eminente. Não passava das 7h30 da manhã quando ele chegou novamente a Stone Court. O belo e velho lugar nunca pareceu mais uma casa deliciosa do que naquele momento. Os grandes lírios brancos estavam em flor, as capuchinhas, suas lindas folhas todas prateadas de orvalho, fugiam pelo muro baixo de pedra, os próprios ruídos ao redor tinham um coração de paz dentro deles.
Mas tudo foi estragado para o proprietário enquanto ele caminhava sobre o cascalho em frente e aguardava a descida do SR. Rafis com quem foi condenado ao café da manhã. Não demorou muito para que eles se sentassem juntos na sala de lambris com chá e torradas, que era o máximo que Raffles queria tomar naquela hora da manhã. A diferença entre seu eu matutino e noturno não era tão grande quanto seu companheiro imaginava que poderia ser. O prazer em atormentar talvez fosse ainda mais forte porque seu ânimo era um pouco menos agudo. Certamente suas maneiras pareciam mais desagradáveis à luz da manhã. Como tenho pouco tempo de sobra, SR. Afis, disse o banqueiro, que mal podia fazer mais do que saborear seu chá e quebrar sua torrada sem comê-la, ficarei grato se você mencionar imediatamente o terreno em que desejava se encontrar comigo. Presumo que você tem uma casa em outro lugar e ficará feliz em voltar para ela. Porque, se um homem tem algum coração, ele não quer ver um velho amigo, Nick. Devo chamá-lo de Nick, sempre o chamamos de jovem Nick quando sabíamos que você pretendia se casar com a velha viúva. Alguns disseram que você tinha uma bela semelhança familiar com o velho Nick, mas isso foi culpa de sua mãe chamando-o de Nicholas. Você não está feliz em me ver novamente? Eu esperava um convite para ficar com você em algum lugar bonito. Meu próprio estabelecimento está quebrado agora que minha esposa está morta. Não tenho nenhum apego particular a nenhum ponto. Eu me estabeleceria assim que em qualquer lugar do mundo. Posso perguntar por que você voltou da América? Considerei que o forte desejo que você expressou de ir para lá quando uma quantia adequada fosse fornecida equivalia a um compromisso de que você permaneceria lá por toda a vida. Nunca soube que o desejo de ir a um lugar era a mesma coisa que o desejo de ficar. Mas fiquei 10 anos. Não me convinha ficar mais tempo. E eu não vou de novo, Nick. Aqui o SR. Afis piscou lentamente enquanto olhava para o SR. Ostrode, você deseja se estabelecer em algum negócio? Qual é a sua vocação agora? Obrigado. Meu chamado é me divertir o máximo que puder. Eu não me importo mais em trabalhar. Se eu fizesse alguma coisa, seria um pouco viajando na fila do tabaco ou algo desse tipo, que leva um homem a uma companhia agradável. Mas não sei uma independência a que recorrer. É isso que eu quero. Não sou tão forte quanto era, Nick, embora tenha mais cor do que você. Eu quero uma independência. Isso poderia ser fornecido a você, se você se comprometesse a manter distância, disse o SR. Bulstrode, talvez com um pouco de ansiedade demais em seu tom baixo. Deve ser o que for mais conveniente para minha conveniência, disse Raffles friamente. Não vejo razão para não fazer algumas amizades por aqui. Não tenho vergonha de mim mesmo como companhia de ninguém. Deixei cair minha mala na rodovia quando desci troca de roupa genuína honra brilhante mais do que frentes e pulseiras, e com este traje de luto, tiras e tudo, eu deveria lhe dar crédito entre os nobres aqui. O SR. Raffles afastou a cadeira e olhou para si mesmo, principalmente para as alças. Sua principal intenção era irritar Bulstrode, mas ele realmente pensou que sua aparência agora produziria um bom efeito, e que ele não era apenas bonito e espirituoso, mas vestido com um estilo de luto que implicava conexões sólidas. Se você pretende confiar em mim de alguma forma, SR. Raffles disse Bulstrode após um momento de pausa, você espera atender aos meus desejos. Ah, com certeza, disse Raffles com uma cordialidade zombeteira. Eu não sempre fiz isso. Senhor, você fez de mim uma coisa bonita e eu consegui pouco. Muitas vezes pensei desde então que poderia ter feito melhor dizendo à velha que havia encontrado sua filha e seu neto. Teria se adequado melhor aos meus sentimentos. Eu tenho um lugar macio no meu coração. Mas você enterrou a velha senhora a essa altura, suponho é tudo um para ela agora. E você tem sua fortuna com esse negócio lucrativo que teve uma benção tão grande. Você começou a ser um nobre, comprar terras, ser um baixal do campo. Ainda na linha dissidente, hein? Ainda piedoso? Ou levado para a igreja como mais gentil? Desta vez, a piscadela lenta do SR. Raffles e a leve protuberância de sua língua foram piores do que um pesadelo, porque continham a certeza de que não era um pesadelo, mas uma miséria desperta. O SR. Bulstrode sentiu uma náusea trêmula e não falou, mas estava considerando diligentemente se não deveria deixar Raffles fazer o que quisesse e simplesmente desafiá-lo como um caluniador. O homem logo se mostraria desonroso o suficiente para fazer as pessoas não acreditarem nele. Mas não quando ele diz qualquer verdade feia sobre você, disse a consciência perspicaz. E novamente, não parecia errado manter Raffles à distância, mas o SR. Bulstrode se esquivou da falsidade direta de negar declarações verdadeiras. Uma coisa era olhar para trás, para os pecados perdoados, ou melhor, explicar a conformidade questionável com costumes frouxos, e outra era entrar deliberadamente na necessidade da falsidade. Mas como Bulstrode não falou, Raffles correu, usando o tempo ao máximo. Eu não tive tanta sorte quanto você, por jovem.
As coisas correram confusamente comigo em Nova York. Esses Yankees são mãos frias e um homem de sentimentos cavalheirescos não tem chance com eles. Casei-me quando voltei uma boa mulher no comércio de tabaco que gostava muito de mim, mas o comércio era restrito, como dizemos. Ela havia se estabelecido lá por muitos anos por um amigo, mas havia um filho demais no caso. Josh e eu nunca nos demos bem. No entanto, aproveitei ao máximo a posição e sempre levei meu copo em boa companhia. Tem sido tudo na praça comigo, estou tão aberto quanto o dia. Você não vai levar a mal de mim que eu não te procurei antes. Eu tenho uma reclamação que me deixa um pouco demorado. Eu pensei que você ainda estava negociando e rezando em Londres e não o encontrei lá. Mas você vê que fui enviado a você, Nick, talvez para uma bênção para nós dois. O SR. A Fis terminou com uma fungada jocosa. Nenhum